Essa é a seleção do Sport TV do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Vocês estão vendo alguma coisa interessante aí? Eu estou. Não tem jogadores do Bahia e principalmente não tem jogadores do Fortaleza, equipe nordestina que está terminando o primeiro turno no G4 do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Exatamente, um jogo a menos. E quando eu falo que não tem jogador do Bahia ou jogador do Fortaleza, é porque você está vendo aí o Lucas Piton do Vasco, o Vasco está fazendo uma campanha lá embaixo, você está vendo aí Alisson do São Paulo, que está fazendo uma campanha mais abaixo, né? Você está vendo aí jogadores do Cruzeiro que estão fazendo uma campanha mais abaixo. Quando eu digo mais abaixo, ou está abaixo do Fortaleza e do Bahia, ou pelo menos está no mesmo patamar. Então, se existe jogadores do São Paulo, do Cruzeiro, logo 3, do Vasco, né? Por que não existe um jogador do Bahia? Porque não existe principalmente um jogador do Fortaleza. Fortaleza que nesse momento compõe o G4 do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Gente, olha só. Esse vídeo necessita ser divulgado, principalmente você, torcedor do Fortaleza. Esse vídeo precisa ser divulgado para a ampla massa que torce para o tricolor do PC. Porque neste vídeo eu vou trazer fatos, eu vou trazer números do porquê eles, no achismo deles, eles discriminam os nossos clubes. A discriminação contra os clubes nordestinos não vem apenas de ex-jogadores de futebol que se tornaram comentaristas, não vem apenas de jornalistas das antigas ou da nova geração. Vem também das pessoas que fazem as redações nos jornais, nas televisões, principalmente veículos de comunicação do eixo Rio-São Paulo. Você nordestino, que tem a minha idade, 48 anos, e torce para o Flamengo, só lamento para você. É difícil fazer você mudar a sua, digamos assim, aquilo que você cresceu de sempre torcer para um time do eixo Rio-São Paulo, né? Muitas vezes você não torce para o Fortaleza, nem para o Ceará, nem para o Bahia, nem para o Vitória, nem para o Sport, nem para ninguém, mas torce para o São Paulo da vida, Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Sinto muito por você. A nossa missão hoje é fazer com que a nova geração não torça mais para os times do eixo Rio-São Paulo. Fazer com que as crianças de 5, 6, 7 anos torçam para o Bahia, para o Fortaleza, para o Vitória, para o Ceará. E se falando de Pernambuco, para Sport, Santa Cruz ou Náutico. Fazer com que as nossas crianças torçam para os clubes nordestinos. Você, por favor, torcedor de Fortaleza principalmente, compartilhe este vídeo. Faça com que esse vídeo tenha 10, 15, 20 mil visualizações. Quanto mais visualizações, é melhor para divulgar este preconceito com o futebol da nossa região. E aqui não é só blá 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 não, eu vou trazer números. Recentemente eu publiquei este vídeo há mais ou menos 2 semanas atrás dizendo o seguinte: eita, cadê o Bahia? TNT Sport estoura o Bahia ao meio, não existe mais G4? Há 2 semanas atrás a TNT Sport fez uma arte apenas com o G3 do Campeonato Brasileiro, eliminando, descartando o Bahia, que era naquela ocasião o 4º colocado da Série A do Brasileiro. E não é que o mesmo está acontecendo com Fortaleza, gente? Não é coincidência, é preconceito. Olha esta arte que eu achei na internet do jogo aberto da Bandeirantes. Qual é o melhor time do Brasil neste momento? Aí tem Botafogo, com tantas porcentagens ali, Flamengo, Palmeiras e outro. Exatamente, não é o Fortaleza, tá? É outro, com 5,56%. Outro? Custava nada colocar ali o Fortaleza? Já que colocou o Botafogo, que é o primeiro colocado do campeonato, já que colocou o Palmeiras, que é o segundo, e o Flamengo, que é o terceiro, por que não fechou o G4 com o 4º colocado? Por que não colocou ali o Fortaleza? Não é coincidência que a TNT Sport e o jogo aberto da Band, em um mesmo campeonato, no intervalo de 2 semanas, tenha discriminado 2 clubes nordestinos. Clubes nordestinos que estão atrapalhando a vida da galera do eixo Rio-São Paulo. Mas você acha que isso começou agora, em 2024? Olha só essa reportagem de 8 de novembro de 2021. Confira as chances de título do G3 do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e com o Atlético Mineiro liderando a competição com uma larga vantagem. Resumindo, em 2021, o Campeonato Brasileiro foi vencido pelo Atlético Mineiro, que no momento dessa reportagem, em novembro de 2021, liderava, segundo a própria reportagem, o campeonato com uma larga vantagem contra o 2º, 3º e o 4º colocado. Quem era o 4º colocado? O Fortaleza. Quem era o 2º, 3º? Era ali Palmeiras
o Flamengo. E aí você pode dizer, mas Linésio, eles não colocaram o Fortaleza e colocaram apenas Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro brigando pelo título, porque talvez, por mais que a reportagem tenha dito que o Atlético liderava com uma larga vantagem, talvez a vantagem contra Palmeiras e Flamengo fosse pequena, não fosse tão larga quanto a vantagem contra o quarto colocado, que era o Fortaleza. Será? A classificação final do campeonato de 2021 teve o Atlético Mineiro campeão com 84 pontos, seguidos por Flamengo 71 pontos, Palmeiras 66 e Fortaleza 58. O Atlético Mineiro teve nada mais, nada menos do que 13 pontos de vantagem sobre o segundo Flamengo e 18 pontos de vantagem sobre o terceiro colocado Palmeiras. Ou seja, se era para ter tirado o Fortaleza, discriminado o patinho feio do G4, porque não discriminou também o segundo e o terceiro? Já que era uma larga vantagem sobre o terceiro e o segundo colocado. Então, por que não colocou também o Fortaleza para ficar redondinho o G4? Não, gente, tiraram o Fortaleza. Isso em 2021. Você tem dúvida que hoje, 2024, assim como foi em 2021, se o Fortaleza ou o Bahia tivesse na segunda colocação, você acha que o jogo aberto colocaria Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e outro? Botafogo, Bahia, Flamengo e outro? Ou eles colocariam o Flamengo e o Palmeiras no G4? Você acha que essa reportagem aí, essa reportagem de 2021, teria feito o que a gente viu agora? Ter feito apenas o G3 do campeonato? Ou teria feito o G4, caso o Fortaleza tivesse na segunda colocação e um Flamengo e o Palmeiras na terceira ou na quarta? É discriminação, gente. E é isso que aconteceu neste momento, para mim, na minha opinião, na seleção do primeiro turno da Sport TV. Eu fiz toda essa introdução porque eu vou trazer em números a injustiça que fizeram com o Fortaleza, com a instituição Fortaleza, e com dois jogadores, ou melhor, três. O goleiro do Fortaleza, João Ricardo, Pochettino e Lucero. Então agora vamos aos números. O próprio Grupo Globo, ele contradiz o Grupo Globo, né? Porque o espião tático do Globo Esporte, o GE, falou o seguinte: rankings mostram os melhores do primeiro turno do Brasileirão de 2024. Artilheiros da hora, duplas dinâmica, anjos da guarda, homens de ferro, decisivos, solidários, os destaques em roubadas de bola, assistências e também goleiros que fizeram a diferença. Essa é uma reportagem do GE, do espião tático, do dia 26 de julho de 2024, ok? Ontem, já que hoje, o momento que esse vídeo está indo ao ar é dia 27. Então vamos lá. Vamos aos números. E na reportagem do espião tático, que diz assim: rankings do espião tático do primeiro turno do Brasileirão 2024 era dividido em 13 partes, tá? Eu não vou colocar todas as partes aqui, tá bem? Vou colocar só mesmo as partes que interessam, que já justificava pelo menos um ou dois jogadores do Fortaleza na seleção do primeiro turno. Aí vocês estão vendo os artilheiros da hora, né? Lucero é o artilheiro da hora, à frente do Pedro. O Pedro é o artilheiro do campeonato com 9 gols, mas o Lucero está qualificado, está melhor qualificado digamos assim, nesta parte artilheiros da hora, porque o Lucero precisou de 1.171 minutos em campo para fazer 8 gols. O Pedro, para fazer 9, precisou de 1.597, ou seja, o Lucero está melhor classificado, tá? Melhor classificado que o artilheiro do campeonato, porque jogou menos minutos no primeiro turno. Sendo assim, mesmo com um gol a menos, está melhor classificado de acordo com o espião tático, porque aqui é questão de números, é número, gente, é estatística, não é achismo, não é você dizer, Pedro joga mais do que Lucero, não, no puro achismo, na opinião, não, são números, são fatos. Agora temos aí os homens de ferro, no caso os goleiros, né? Veja que João Ricardo está na 5ª colocação, João Ricardo do Fortaleza com 1.817 minutos. Inclusive, o Marcos Felipe do Bahia está na 3ª colocação e o Lucas Arcanjo do Vitória na 1ª colocação, com 1.917 minutos. Ou seja, se você tem um goleiro do Vitória melhor classificado, um goleiro do Bahia, do Fortaleza, por que o goleiro da seleção da Sport TV é um goleiro do Botafogo, que nem sequer apareceu entre os 7 primeiros? Aí você tem Lucas Arcanjo do Vitória, você tem Everton do Palmeiras, você tem o Marcos Felipe do Bahia, o goleiro lá do Atlético Goianiense, você tem o João Ricardo do Fortaleza, o Fábio do Fluminense, e o goleiro do Flamengo. Gente,
E o goleiro do Botafogo, ele é o goleiro da seleção do primeiro turno. Agora, as duplas dinâmicas, né? Veja que na primeira colocação você tem Breno Lopes e Pochettino. Depois você vê outra dupla composta do Flamengo, né? Por Luiz Araújo e Pedro. E aí você vê outra dupla do Fortaleza, Lucero e... Resumindo, o Pochettino participa de 2 das 3 melhores duplas dinâmicas do campeonato, do primeiro turno do campeonato, né? E por que o Pochettino não aparece na seleção do campeonato? Porque Lucero não aparece? Ah, mas tem Pedro. Tá bom, ok, tem Pedro. Pedro realmente fez um campeonato melhor, por mais que o Lucero se destaque em alguns pontos. Mas por que o João Ricardo, o goleiro, não está na seleção? Por que o Pochettino não está na seleção? Jogam no Fortaleza, gente. Mais participativos. Veja que o Lucero está aí na 4ª colocação, né? Com participações diretas em gol. 8 participações, tá? Claro, você vê que o Pedro está na frente dele, o Estevão. Você vê que tem o Pochettino. O Pochettino está na frente do Lucero, o Pochettino do Fortaleza e depois o Lucero. Ou seja, dos 4 jogadores mais participativos em gols no Campeonato Brasileiro no primeiro turno, 2 são do Fortaleza. Você tem ali o Estevão e o Pedro, realmente Estevão e Pedro jogaram muito nesse primeiro turno, mas os outros 2 são 2 jogadores do Fortaleza. Por que não estão na seleção? Por quê? Agora, jogadores mais decisivos. Mais uma vez, o Lucero naquela briga particular com o Pedro, né? O Lucero está em 2º lugar e o Pochettino em 4º. Veja aí, ó, Pedro em 1º, Lucero em 2º, Matheus Pereira do Cruzeiro em 3º e Pochettino em 4º. Até o Everaldo, que teve um primeiro turno mais discreto, aparece ali na 5ª colocação como jogador mais decisivo, né? Mais uma vez, 2 jogadores do Fortaleza entre os 4 melhores, entre os mais decisivos do campeonato e não estão na seleção. Por que será? E aí vocês estão vendo de novo a seleção do Sport TV, uma verdadeira palhaçada composta por jornalistas que fazem as coisas no puro achismo. Eu quero, eu posso, eu mando. Essa que é a realidade. Se não, teria que ter aí pelo menos um jogador do Fortaleza nessa seleção. Seja o Lucero, seja o Pochettino ou o João Ricardo. Um desses 3, deveria estar nessa seleção. E não é à toa que neste Campeonato Brasileiro de 2024, nós vimos, e eu já mostrei aqui, né? Mídia do eixo Rio-São Paulo discriminando supostamente o 4º colocado, que coincidentemente ou não, era um clube nordestino, seja o Bahia, que foi primeiro, ou Fortaleza segundo. Afinal de contas, o Bahia esteve no G4 primeiro que o Fortaleza, né? Até quando? Você, torcedor do Fortaleza, compartilhe este vídeo. Eu peço a você encarecidamente, compartilhe este vídeo com todos os torcedores do Fortaleza. Que esse vídeo tenha 10, 15, 20, 30 mil visualizações. Quanto mais pessoas do Fortaleza souberem deste vídeo, melhor. Porque sim, a gente está aqui para lutar pelo que é melhor para o futebol nordestino. E não é baseado em achismo. Eu acho, eu quero, eu mando. Não. É em fatos. Por isso que os meus vídeos demoram um pouco mais a sair do que outros influenciadores, porque eu vou atrás das informações, eu vou atrás dos números, eu vou atrás dos fatos. Não é chegar aqui, ó, blá, 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 Flamengo melhor, blá, blá, goleiro do Botafogo, blá, blá. Não. São números. E contra números e fatos não existe argumento. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal por um Nordeste mais forte. Tchau!